Se você tocar esse piano, eu me caso com você. As palavras saíram em tom de zombaria, enquanto ele observava a nova faxineira assustada com as mãos sobre o piano caríssimo. O que Alejandro Montero não sabia é que aquelas mãos escondiam um talento que mudaria sua vida para sempre. De qual cidade você está assistindo? Deixa aqui nos comentários, e se você quer descobrir como essa história de redenção e música termina, se inscreve no canal, ativa o sininho e deixa seu like. A paixão, às vezes, surge onde menos esperamos. O estrondo das teclas de marfim ecoou pelo salão quando Sofia bateu no piano em frustração, enquanto esfregava as manchas persistentes de suas bordas douradas. A escultura de cristal que quase derrubou oscilou perigosamente próxima ao instrumento de valor inestimável. Era seu primeiro dia como faxineira na mansão Castelli, no alto da Boa Vista, e já estava prestes a destruir uma relíquia familiar. O pânico a congelou no lugar. O sol da manhã infiltrava-se pelas janelas altas da sala de música, projetando sombras alongadas sobre o piso de madeira nobre. Partículas de poeira dançavam na luz dourada, como se a própria mansão respirasse memórias antigas. Sofia permaneceu imóvel, seus olhos castanhos fixos no piano Steinway, de cauda um colosso negro e reluzente, que parecia julgar sua presença intrusa naquele espaço que um dia fora seu santuário. Foi então que uma voz sarcástica cortou o silêncio. Se você tocar esse piano, eu me caso com você. Arthur Castelli, o notório empresário viúvo, zombou enquanto entrava na sala atraído pelo barulho. Seus olhos verdes escuros brilhavam com um divertimento cruel. Alto, com cabelos grisalhos nas têmporas, que lhe conferiam uma distinção severa, ele se movia como alguém acostumado a comandar cada ambiente que ocupava. Sofia, com suas mãos calejadas, que uniforme gasto, parecia tão distante do mundo dele quanto possível. Seu coração batia contra o peito como um pássaro assustado. Baixou o olhar para suas mãos, mãos que um dia haviam criado magia nas teclas de marfim, agora reduzidas a instrumentos de limpeza. O tempo, esse arquiteto implacável do destino, havia desenhado caminhos tão distintos para ambos que o universo parecia rir da ironia daquele encontro. O que Arthur não sabia era que naquela primavera úmida de setembro, sua vida estava prestes a mudar para sempre. Há certas coincidências que, quando vistas de longe, revelam-se como os fios invisíveis do destino, finalmente se entrelaçando após anos de espera paciente. Às vezes, os maiores encontros da vida se disfarçam de acidentes como notas musicais, que parecem desarmônicas, até que o próximo acorde revele sua verdadeira intenção. Sofia Mendes não havia nascido para passar despercebida, embora tentasse arduamente fazer exatamente isso. Aos 32 anos, carregava 3 características distintas que definiam sua personalidade, uma determinação ferrenha que a manteve firme, mesmo nos piores momentos, uma humildade genuína que escondia seus talentos extraordinários e uma lealdade inabalável a quem amava. No pequeno apartamento em Inhaúma, onde as paredes finas mal continham o barulho dos vizinhos, Sofia se preparou para seu segundo dia de trabalho. As primeiras luzes da manhã tocavam gentilmente os poucos objetos pessoais que mantinha fotografias, amareladas de sua infância em Recife, um velho metrônomo de madeira e algumas partituras cuidadosamente preservadas em uma pasta desgastada. Você está louca de voltar lá depois de ontem, disse Dona Jurema, sua vizinha e amiga, que tomava café na pequena mesa da cozinha. Esse tal de Castelli tem fama de ser um demônio com os empregados. Sofia sorriu enquanto ajustava o colarinho do uniforme azul claro diante do espelho rachado. Preciso desse emprego, Dona Jurema. As contas não se pagam sozinhas. E aquele piano, ainda não consigo acreditar que você não tocou uma nota sequer para ele. Sofia pausou seus dedos pairando sobre o botão que estava prestes a fechar. Lembrou-se da sensação de estar diante do Steinway, do chamado quase magnético das teclas sob seus dedos. Algumas portas, uma vez fechadas, é melhor que permaneçam. Assim, respondeu com uma suavidade que não combinava com a firmeza em seus olhos. Nordestina de Recife. Sofia havia sido pianista prodigiosa em sua juventude. Aos 8 anos, já encantava plateias com sua interpretação intuitiva de compositores, que crianças de sua idade mal conseguiam pronunciar.
Aos 15 ganhara uma bolsa para estudar no Conservatório de Pernambuco, onde professores vaticinavam um futuro brilhante nos grandes palcos do mundo. No ônibus lotado que a levava ao alto da Boa Vista, Sofia observava a cidade despertar. O Rio de Janeiro exibia seu contraste cruel de beleza e caos de riqueza e pobreza, espelhando sua própria existência, dividida entre quem fora e quem se tornara. Abandonara uma promissora carreira musical para cuidar da mãe adoecida quando se mudaram para o Rio de Janeiro. Seu conflito interno residia entre seu talento suprimido e sua realidade atual, onde a arte havia sido substituída pela necessidade de sobrevivência. Quando chegou à mansão Castelli, o portão de ferro forjado parecia ainda mais intimidador que no dia anterior. Respirou fundo e tocou a campainha, preparando-se para enfrentar não apenas Arthur, mas também os fantasmas de seu próprio passado. Arthur Castelli contemplava a cidade do Rio de Janeiro do terraço de sua suíte master, o café da manhã intocado na mesa ao lado. A vista panorâmica da Baía de Guanabara, que muitos pagariam fortunas para admirar, há muito perdera seu poder de encantá-lo. Seus pensamentos vagavam para o incidente da manhã anterior, para a faxineira de olhos profundos, que parecera tão deslocada quanto familiar diante de seu piano. Seu filho já saiu para a escola, senhor, informou Margaret entrando no terraço, com a postura ereta que a caracterizava após 3 décadas servindo à família Castelli. E aquela moça, a nova faxineira, acabou de chegar. Arthur assentiu sem se virar. A governanta hesitou, ajustando o broche que sempre usava na lapela do uniforme impecavelmente passado. Se me permite, senhor, não tenho certeza se ela é adequada para esta casa. Agora ele se virou, uma sobrancelha levantada em questionamento. E por que não seria Margaret? Há algo nela. Não sei explicar. Ela olha para as coisas como se... A governanta fez uma pausa, buscando as palavras certas. Como se já tivesse estado aqui antes. Como se estivesse avaliando, não limpando. Arthur soltou uma risada curta e amarga. E que ela poderia querer avaliar o valor do mármore italiano? O preço das antiguidades. Balançou a cabeça. Você está ficando paranoica, Margaret. Ela é apenas uma faxineira. Mas enquanto descia as escadas em direção a seu escritório, Arthur não conseguia afastar a imagem daquelas mãos. Mãos que, mesmo desgastadas pelo trabalho doméstico, haviam pairado sobre as teclas de seu piano com uma familiaridade inegável. Arthur Castelli não era apenas um homem rico, era um homem atormentado. Após perder a esposa em um acidente há 5 anos, havia se tornado conhecido por sua amargura e arrogância. Os corredores da Castelli, produções antes vibrantes com novos talentos e criatividade, agora ecoavam com o silêncio tenso de funcionários temerosos e artistas rejeitados. Mas por trás dessa fachada hostil, escondia-se um ex-produtor musical, frustrado por nunca ter encontrado um talento verdadeiramente transcendente. Sua busca por perfeição artística havia se tornado obsessiva, afastando todos ao seu redor, incluindo seu filho adolescente Marco. Quando se sentou à escrivaninha de mogno que pertencera a seu pai, pegou o porta-retrato virado para baixo, o único objeto pessoal em meio à organização meticulosa. O rosto sorridente de Elisa, sua falecida esposa, olhava para ele através do vidro. Seus dedos longos e elegantes pousados sobre o mesmo piano que agora ocupava a sala de música como uma sentinela silenciosa de tempos mais felizes. "O que você acharia dela, Elisa?" murmurou para a fotografia. "Você sempre soube reconhecer o talento genuíno." Sofia esfregava o piso de mármore do hall de entrada, consciente do olhar vigilante de Margaret. A governanta não fazia questão de esconder sua desconfiança, supervisionando cada movimento com olhos de águia. O suor escorria pela testa de Sofia, enquanto ela aplicava força extra para remover uma mancha persistente. A senhora Castelli costumava dizer que o mármore de Carrara deve ser limpo com produtos especiais, comentou Margaret, cruzando os braços. "Não com esses produtos comuns que você está usando." Sofia ergueu o olhar, tentando não demonstrar irritação. "Posso usar o que a senhora indicar", respondeu com calma. "Só me diga onde estão guardados." Margaret estreitou os olhos, como se a resposta educada a tivesse desapontado. "No armário da área de serviço, prateleira superior."
mas duvido que você saiba identificá-los corretamente. Quando Sofia se levantou para buscar os produtos, ouviu um som que a fez parar, notas hesitantes de piano vindas da sala de música. Seu coração deu um salto. Contra seu melhor julgamento, seguiu o som parando discretamente junto à porta entreaberta. Um adolescente magro e pálido estava sentado ao piano, tentando sem sucesso tocar uma melodia simples. Suas sobrancelhas, franzidas em concentração, lembravam tanto as de Arthur que não havia dúvida de que este era seu filho. Você está tocando a nota errada, Sofia disse antes que pudesse se conter e imediatamente se arrependeu. O garoto se virou bruscamente, seus olhos arregalados em surpresa e então estreitados em desconfiança. E o que você sabe sobre isso? Perguntou com a arrogância defensiva típica da adolescência. Sofia hesitou. Era uma pergunta que carregava mais peso do que o jovem poderia imaginar. Só achei que... Começou, mas foi interrompida. Marco, você não deveria estar na escola. A voz de Arthur soou atrás dela, fazendo-a sobressaltar-se. O empresário estava parado no corredor, observando a cena com uma expressão insondável. Se você tocar esse piano, eu me caso com você. As palavras saíram em tom de zombaria, enquanto ele observava a nova faxineira assustada com as mãos sobre o piano caríssimo. O que Alejandro Montero não sabia é que aquelas mãos escondiam um talento que mudaria sua vida para sempre. De qual cidade você está assistindo? Deixa aqui nos comentários, e se você quer descobrir como essa história de redenção e música termina, se inscreve no canal, ativa o sininho e deixa seu like. A paixão, às vezes, surge onde menos esperamos. O estrondo das teclas de marfim ecoou pelo salão quando Sofia bateu no piano em frustração, enquanto esfregava as manchas persistentes de suas bordas douradas. A escultura de cristal que quase derrubou oscilou perigosamente próxima ao instrumento de valor inestimável. Era seu primeiro dia como faxineira na mansão Castelli, no alto da Boa Vista, e já estava prestes a destruir uma relíquia familiar. O pânico a congelou no lugar. O sol da manhã infiltrava-se pelas janelas altas da sala de música, projetando sombras alongadas sobre o piso de madeira nobre. Partículas de poeira dançavam na luz dourada, como se a própria mansão respirasse memórias antigas. Sofia permaneceu imóvel, seus olhos castanhos fixos no piano Steinway, de cauda um colosso negro e reluzente, que parecia julgar sua presença intrusa naquele espaço que um dia fora seu santuário. Foi então que uma voz sarcástica cortou o silêncio. Se você tocar esse piano, eu me caso com você. Arthur Castelli, o notório empresário viúvo, zombou enquanto entrava na sala atraído pelo barulho. Seus olhos verdes escuros brilhavam com um divertimento cruel. Alto, com cabelos grisalhos nas têmporas, que lhe conferiam uma distinção severa, ele se movia como alguém acostumado a comandar cada ambiente que ocupava. Sofia, com suas mãos calejadas, que uniforme gasto, parecia tão distante do mundo dele quanto possível. Seu coração batia contra o peito como um pássaro assustado. Baixou o olhar para suas mãos. Mãos que um dia haviam criado magia nas teclas de marfim, agora reduzidas a instrumentos de limpeza. O tempo, esse arquiteto implacável do destino, havia desenhado caminhos tão distintos para ambos que o universo parecia rir da ironia daquele encontro. O que Arthur não sabia era que naquela primavera úmida de setembro, sua vida estava prestes a mudar para sempre. Há certas coincidências que, quando vistas de longe, revelam-se como os fios invisíveis do destino, finalmente se entrelaçando após anos de espera paciente. Às vezes, os maiores encontros da vida se disfarçam de acidentes como notas musicais, que parecem desarmônicas, até que o próximo acorde revele sua verdadeira intenção. Sofia Mendes não havia nascido para passar despercebida, embora tentasse arduamente fazer exatamente isso. Aos 32 anos, carregava 3 características distintas que definiam sua personalidade, uma determinação ferrenha que a manteve firme, mesmo nos piores momentos, uma humildade genuína que escondia seus talentos extraordinários e uma lealdade inabalável a quem amava. No pequeno apartamento em Inhaúma, onde as paredes finas mal continham o barulho dos vizinhos, Sofia se preparou para seu segundo dia de trabalho. As primeiras luzes da manhã tocavam gentilmente os poucos objetos pessoais que mantinha: fotografias,
amareladas de sua infância em Recife, um velho metrônomo de madeira e algumas partituras cuidadosamente preservadas em uma pasta desgastada. Você está louca de voltar lá depois de ontem, disse Dona Jurema, sua vizinha e amiga, que tomava café na pequena mesa da cozinha. Esse tal de Castelli tem fama de ser um demônio com os empregados. Sofia sorriu enquanto ajustava o colarinho do uniforme azul claro diante do espelho rachado. Preciso desse emprego, Dona Jurema. As contas não se pagam sozinhas. E aquele piano, ainda não consigo acreditar que você não tocou uma nota sequer para ele. Sofia pausou seus dedos pairando sobre o botão que estava prestes a fechar. Lembrou-se da sensação de estar diante do Steinway, do chamado quase magnético das teclas sob seus dedos. Algumas portas, uma vez fechadas, é melhor que permaneçam. Assim, respondeu com uma suavidade que não combinava com a firmeza em seus olhos. Nordestina de Recife. Sofia havia sido pianista prodigiosa em sua juventude. Aos 8 anos, já encantava plateias com sua interpretação intuitiva de compositores, que crianças de sua idade mal conseguiam pronunciar. Aos 15 ganhara uma bolsa para estudar no Conservatório de Pernambuco, onde professores vaticinavam um futuro brilhante nos grandes palcos do mundo. No ônibus lotado que a levava ao alto da Boa Vista, Sofia observava a cidade despertar. O Rio de Janeiro exibia seu contraste cruel de beleza e caos de riqueza e pobreza, espelhando sua própria existência dividida entre quem fora e quem se tornara. Abandonara uma promissora carreira musical para cuidar da mãe adoecida quando se mudaram para o Rio de Janeiro. Seu conflito interno residia entre seu talento suprimido e sua realidade atual, onde a arte havia sido substituída pela necessidade de sobrevivência. Quando chegou à mansão Castelli, o portão de ferro forjado parecia ainda mais intimidador que no dia anterior. Respirou fundo e tocou a campainha, preparando-se para enfrentar não apenas Arthur, mas também os fantasmas de seu próprio passado. Arthur Castelli contemplava a cidade do Rio de Janeiro do terraço de sua suíte master, o café da manhã intocado na mesa ao lado. A vista panorâmica da Baía de Guanabara, que muitos pagariam fortunas para admirar, há muito perdera seu poder de encantá-lo. Seus pensamentos vagavam para o incidente da manhã anterior, para a faxineira de olhos profundos, que parecera tão deslocada quanto familiar diante de seu piano. Seu filho já saiu para a escola, senhor, informou Margarete entrando no terraço, com a postura ereta que a caracterizava após 3 décadas servindo à família Castelli. E aquela moça, a nova faxineira, acabou de chegar. Arthur assentiu sem se virar. A governanta hesitou, ajustando o broche que sempre usava na lapela do uniforme impecavelmente passado. Se me permite, senhor, não tenho certeza se ela é adequada para esta casa. Agora ele se virou, uma sobrancelha levantada em questionamento. E por que não seria Margarete? Há algo nela. Não sei explicar. Ela olha para as coisas como se... A governanta fez uma pausa, buscando as palavras certas. Como se já tivesse estado aqui antes. Como se estivesse avaliando, não limpando. Arthur soltou uma risada curta e amarga. E o que ela poderia querer avaliar o valor do mármore italiano? O preço das antiguidades. Balançou a cabeça. Você está ficando paranoica, Margarete. Ela é apenas uma faxineira. Mas enquanto descia as escadas em direção a seu escritório, Arthur não conseguia afastar a imagem daquelas mãos. Mãos que, mesmo desgastadas pelo trabalho doméstico, haviam pairado sobre as teclas de seu piano com uma familiaridade inegável. Arthur Castelli não era apenas um homem rico, era um homem atormentado. Após perder a esposa em um acidente há 5 anos, havia se tornado conhecido por sua amargura e arrogância. Os corredores da Castelli, produções antes vibrantes com novos talentos e criatividade, agora ecoavam com o silêncio tenso de funcionários temerosos e artistas rejeitados. Mas por trás dessa fachada hostil, escondia-se um ex-produtor musical, frustrado por nunca ter encontrado um talento verdadeiramente transcendente. Sua busca por perfeição artística havia se tornado obsessiva, afastando todos ao seu redor, incluindo seu filho adolescente Marco. Quando se sentou à escrivaninha de mogno que pertencera a seu pai, pegou o porta-retrato virado para baixo
O único objeto pessoal em meio à organização meticulosa. O rosto sorridente de Elisa, sua falecida esposa, olhava para ele através do vidro. Seus dedos longos e elegantes pousados sobre o mesmo piano que agora ocupava a sala de música como uma sentinela silenciosa de tempos mais felizes. "O que você acharia dela, Elisa?" murmurou para a fotografia. "Você sempre soube reconhecer o talento genuíno." Sofia esfregava o piso de mármore do hall de entrada consciente do olhar vigilante de Margaret. A governanta não fazia questão de esconder sua desconfiança, supervisionando cada movimento com olhos de águia. O suor escorria pela testa de Sofia, enquanto ela aplicava força extra para remover uma mancha persistente. A senhora Castelli costumava dizer que o mármore de Carrara deve ser limpo com produtos especiais, comentou Margaret, cruzando os braços. "Não com esses produtos comuns que você está usando." Sofia ergueu o olhar tentando não demonstrar irritação. "Posso usar o que a senhora indicar", respondeu com calma. "Só me diga onde estão guardados." Margaret estreitou os olhos, como se a resposta educada a tivesse desapontado. "No armário da área de serviço, prateleira superior. Mas duvido que você saiba identificá-los corretamente." Quando Sofia se levantou para buscar os produtos, ouviu um som que a fez parar, notas hesitantes de piano vindas da sala de música. Seu coração deu um salto. Contra seu melhor julgamento, seguiu o som parando discretamente junto à porta entreaberta. Um adolescente magro e pálido estava sentado ao piano, tentando sem sucesso tocar uma melodia simples. Suas sobrancelhas, franzidas em concentração, lembravam tanto as de Arthur que não havia dúvida de que este era seu filho. "Você está tocando a nota errada", Sofia disse antes que pudesse se conter e imediatamente se arrependeu. O garoto se virou bruscamente, seus olhos arregalados em surpresa e então estreitados em desconfiança. "E o que você sabe sobre isso?" perguntou com a arrogância defensiva típica da adolescência. Sofia hesitou. Era uma pergunta que carregava mais peso do que o jovem poderia imaginar. "Só achei que..." começou, mas foi interrompida. "Marco, você não deveria estar na escola." A voz de Arthur soou atrás dela, fazendo-a sobressaltar-se. O empresário estava parado no corredor, observando a cena com uma expressão insondável. "Se você tocar esse piano, eu me caso com você." As palavras saíram em tom de zombaria, enquanto ele observava a nova faxineira assustada com as mãos sobre o piano caríssimo. O que Alejandro Montero não sabia é que aquelas mãos escondiam um talento que mudaria sua vida para sempre. De qual cidade você está assistindo? Deixa aqui nos comentários, e se você quer descobrir como essa história de redenção e música termina, se inscreve no canal, ativa o sininho e deixa seu like. A paixão, às vezes, surge onde menos esperamos. O estrondo das teclas de marfim ecoou pelo salão quando Sofia bateu no piano em frustração, enquanto esfregava as manchas persistentes de suas bordas douradas. A escultura de cristal que quase derrubou oscilou perigosamente próxima ao instrumento de valor inestimável. Era seu primeiro dia como faxineira na mansão Castelli, no alto da Boa Vista, e já estava prestes a destruir uma relíquia familiar. O pânico a congelou no lugar. O sol da manhã infiltrava-se pelas janelas altas da sala de música, projetando sombras alongadas sobre o piso de madeira nobre. Partículas de poeira dançavam na luz dourada, como se a própria mansão respirasse memórias antigas. Sofia permaneceu imóvel, seus olhos castanhos fixos no piano Steinway, de cauda um colosso negro e reluzente, que parecia julgar sua presença intrusa naquele espaço que um dia fora seu santuário. Foi então que uma voz sarcástica cortou o silêncio. "Se você tocar esse piano, eu me caso com você." Arthur Castelli, o notório empresário viúvo, zombou enquanto entrava na sala, atraído pelo barulho. Seus olhos verdes escuros brilhavam com um divertimento cruel. Alto, com cabelos grisalhos nas têmporas, que lhe conferiam uma distinção severa, ele se movia como alguém acostumado a comandar cada ambiente que ocupava. Sofia, com suas mãos calejadas, que uniforme gasto, parecia tão distante do mundo dele quanto possível. Seu coração batia contra o peito como um pássaro assustado. Baixou o olhar para suas mãos, mãos que um dia haviam criado magia nas teclas de marfim, agora reduzidas a instrumentos de limpeza.
O tempo, esse arquiteto implacável do destino, havia desenhado caminhos tão distintos para ambos que o universo parecia rir da ironia daquele encontro. O que Arthur não sabia era que naquela primavera úmida de setembro, sua vida estava prestes a mudar para sempre. Há certas coincidências que, quando vistas de longe, revelam-se como os fios invisíveis do destino, finalmente se entrelaçando após anos de espera paciente. Às vezes, os maiores encontros da vida se disfarçam de acidentes como notas musicais, que parecem desarmônicas, até que o próximo acorde revele sua verdadeira intenção. Sofia Mendes não havia nascido para passar despercebida, embora tentasse arduamente fazer exatamente isso. Aos 32 anos, carregava 3 características distintas que definiam sua personalidade, uma determinação ferrenha que a manteve firme, mesmo nos piores momentos, uma humildade genuína que escondia seus talentos extraordinários e uma lealdade inabalável a quem amava. No pequeno apartamento em Inhaúma, onde as paredes finas mal continham o barulho dos vizinhos, Sofia se preparou para seu segundo dia de trabalho. As primeiras luzes da manhã tocavam gentilmente os poucos objetos pessoais que mantinha fotografias, amareladas de sua infância em Recife, um velho metrônomo de madeira e algumas partituras cuidadosamente preservadas em uma pasta desgastada. "Você está louca de voltar lá depois de ontem", disse Dona Jurema, sua vizinha e amiga, que tomava café na pequena mesa da cozinha. "Esse tal de Castelli tem fama de ser um demônio com os empregados." Sofia sorriu enquanto ajustava o colarinho do uniforme azul claro diante do espelho rachado. "Preciso desse emprego, Dona Jurema. As contas não se pagam sozinhas. E aquele piano, ainda não consigo acreditar que você não tocou uma nota sequer para ele." Sofia pausou seus dedos pairando sobre o botão que estava prestes a fechar. Lembrou-se da sensação de estar diante do Steinway, do chamado quase magnético das teclas sob seus dedos. Algumas portas, uma vez fechadas, é melhor que permaneçam. "Assim", respondeu com uma suavidade que não combinava com a firmeza em seus olhos. Nordestina de Recife. Sofia havia sido pianista prodigiosa em sua juventude. Aos 8 anos, já encantava plateias com sua interpretação intuitiva de compositores, que crianças de sua idade mal conseguiam pronunciar. Aos 15, ganhara uma bolsa para estudar no Conservatório de Pernambuco, onde professores vaticinavam um futuro brilhante nos grandes palcos do mundo. No ônibus lotado que a levava ao alto da Boa Vista, Sofia observava a cidade despertar. O Rio de Janeiro exibia seu contraste cruel de beleza e caos de riqueza e pobreza, espelhando sua própria existência dividida entre quem fora e quem se tornara. Abandonara uma promissora carreira musical para cuidar da mãe adoecida quando se mudaram para o Rio de Janeiro. Seu conflito interno residia entre seu talento suprimido e sua realidade atual, onde a arte havia sido substituída pela necessidade de sobrevivência. Quando chegou à mansão Castelli, o portão de ferro forjado parecia ainda mais intimidador que no dia anterior. Respirou fundo e tocou a campainha, preparando-se para enfrentar não apenas Arthur, mas também os fantasmas de seu próprio passado. Arthur Castelli contemplava a cidade do Rio de Janeiro do terraço de sua suíte master, o café da manhã intocado na mesa ao lado. A vista panorâmica da Baía de Guanabara, que muitos pagariam fortunas para admirar, há muito perdera seu poder de encantá-lo. Seus pensamentos vagavam para o incidente da manhã anterior, para a faxineira de olhos profundos, que parecera tão deslocada quanto familiar diante de seu piano. "Seu filho já saiu para a escola, senhor", informou Margareth entrando no terraço, com a postura ereta que a caracterizava após 3 décadas servindo à família Castelli. "E aquela moça, a nova faxineira, acabou de chegar." Arthur assentiu sem se virar. A governanta hesitou, ajustando o broche que sempre usava na lapela do uniforme impecavelmente passado. "Se me permite, senhor, não tenho certeza se ela é adequada para esta casa." Agora ele se virou, uma sobrancelha levantada em questionamento. "E por que não seria Margareth? Há algo nela. Não sei explicar. Ela olha para as coisas como se..." A governanta fez uma pausa, buscando as palavras certas. "Como se já tivesse estado aqui antes. Como se estivesse avaliando, não limpando."
Arthur soltou uma risada curta e amarga. E o que ela poderia querer avaliar o valor do mármore italiano? O preço das antiguidades. Balançou a cabeça. Você está ficando paranoica, Margaret. Ela é apenas uma faxineira. Mas enquanto descia as escadas em direção a seu escritório, Arthur não conseguia afastar a imagem daquelas mãos. Mãos que, mesmo desgastadas pelo trabalho doméstico, haviam pairado sobre as teclas de seu piano com uma familiaridade inegável. Arthur Castelli não era apenas um homem rico, era um homem atormentado. Após perder a esposa em um acidente há 5 anos, havia se tornado conhecido por sua amargura e arrogância. Os corredores da Castelli, produções antes vibrantes com novos talentos e criatividade, agora ecoavam com o silêncio tenso de funcionários temerosos e artistas rejeitados. Mas por trás dessa fachada hostil, escondia-se um ex-produtor musical, frustrado por nunca ter encontrado um talento verdadeiramente transcendente. Sua busca por perfeição artística havia se tornado obsessiva, afastando todos ao seu redor, incluindo seu filho adolescente Marco. Quando se sentou à escrivaninha de mogno que pertencera a seu pai, pegou o porta-retrato virado para baixo, o único objeto pessoal em meio à organização meticulosa. O rosto sorridente de Elisa, sua falecida esposa, olhava para ele através do vidro. Seus dedos longos e elegantes pousados sobre o mesmo piano que agora ocupava a sala de música como uma sentinela silenciosa de tempos mais felizes. "O que você acharia dela, Elisa?" murmurou para a fotografia. "Você sempre soube reconhecer o talento genuíno." Sofia esfregava o piso de mármore do hall de entrada, consciente do olhar vigilante de Margaret. A governanta não fazia questão de esconder sua desconfiança, supervisionando cada movimento com olhos de águia. O suor escorria pela testa de Sofia, enquanto ela aplicava força extra para remover uma mancha persistente. A senhora Castelli costumava dizer que o mármore de Carrara deve ser limpo com produtos especiais, comentou Margaret, cruzando os braços. "Não com esses produtos comuns que você está usando." Sofia ergueu o olhar, tentando não demonstrar irritação. "Posso usar o que a senhora indicar", respondeu com calma. "Só me diga onde estão guardados." Margaret estreitou os olhos, como se a resposta educada a tivesse desapontado. "No armário da área de serviço, prateleira superior. Mas duvido que você saiba identificá-los corretamente." Quando Sofia se levantou para buscar os produtos, ouviu um som que a fez parar, notas hesitantes de piano vindas da sala de música. Seu coração deu um salto. Contra seu melhor julgamento, seguiu o som, parando discretamente junto à porta entreaberta. Um adolescente magro e pálido estava sentado ao piano, tentando sem sucesso tocar uma melodia simples. Suas sobrancelhas, franzidas em concentração, lembravam tanto as de Arthur que não havia dúvida de que este era seu filho. "Você está tocando a nota errada", Sofia disse antes que pudesse se conter, e imediatamente se arrependeu. O garoto se virou bruscamente, seus olhos arregalados em surpresa e então estreitados em desconfiança. "E o que você sabe sobre isso?" perguntou com a arrogância defensiva típica da adolescência. Sofia hesitou. Era uma pergunta que carregava mais peso do que o jovem poderia imaginar. "Só achei que..." começou, mas foi interrompida. "Marco, você não deveria estar na escola." A voz de Arthur soou atrás dela, fazendo-a sobressaltar-se. O empresário estava parado no corredor, observando a cena com uma expressão insondável. "Se você tocar esse piano, eu me caso com você." As palavras saíram em tom de zombaria, enquanto ele observava a nova faxineira assustada com as mãos sobre o piano caríssimo. O que Alejandro Montero não sabia é que aquelas mãos escondiam um talento que mudaria sua vida para sempre. De qual cidade você está assistindo? Deixa aqui nos comentários, e se você quer descobrir como essa história de redenção e música termina, se inscreve no canal, ativa o sininho e deixa seu like. A paixão, às vezes, surge onde menos esperamos. O estrondo das teclas de marfim ecoou pelo salão quando Sofia bateu no piano em frustração, enquanto esfregava as manchas persistentes de suas bordas douradas. A escultura de cristal que quase derrubou oscilou perigosamente próxima ao instrumento, de valor inestimável. Era seu primeiro dia como faxineira na mansão Castelli, no alto da Boa Vista, e já estava prestes a destruir uma relíquia familiar.
O pânico a congelou no lugar. O sol da manhã infiltrava-se pelas janelas altas da sala de música, projetando sombras alongadas sobre o piso de madeira nobre. Partículas de poeira dançavam na luz dourada, como se a própria mansão respirasse memórias antigas. Sofia permaneceu imóvel, seus olhos castanhos fixos no piano Steinway, de cauda um colosso negro e reluzente, que parecia julgar sua presença intrusa naquele espaço que um dia fora seu santuário. Foi então que uma voz sarcástica cortou o silêncio. Se você tocar esse piano, eu me caso com você. Arthur Castelli, o notório empresário viúvo, zombou enquanto entrava na sala atraído pelo barulho. Seus olhos verdes escuros brilhavam com um divertimento cruel. Alto com cabelos grisalhos nas têmporas, que lhe conferiam uma distinção severa, ele se movia como alguém acostumado a comandar cada ambiente que ocupava. Sofia, com suas mãos calejadas, que o uniforme gasto, parecia tão distante do mundo dele quanto possível. Seu coração batia contra o peito como um pássaro assustado. Baixou o olhar para suas mãos, mãos que um dia haviam criado magia nas teclas de marfim, agora reduzidas a instrumentos de limpeza. O tempo, esse arquiteto implacável do destino, havia desenhado caminhos tão distintos para ambos que o universo parecia rir da ironia daquele encontro. O que Arthur não sabia era que naquela primavera úmida de setembro, sua vida estava prestes a mudar para sempre. Há certas coincidências que, quando vistas de longe, revelam-se como os fios invisíveis do destino, finalmente se entrelaçando após anos de espera paciente. Às vezes, os maiores encontros da vida se disfarçam de acidentes como notas musicais, que parecem desarmônicas, até que o próximo acorde revele sua verdadeira intenção. Sofia Mendes não havia nascido para passar despercebida, embora tentasse arduamente fazer exatamente isso. Aos 32 anos, carregava 3 características distintas que definiam sua personalidade, uma determinação ferrenha que a manteve firme, mesmo nos piores momentos, uma humildade genuína que escondia seus talentos extraordinários e uma lealdade inabalável a quem amava. No pequeno apartamento em Inhaúma, onde as paredes finas mal continham o barulho dos vizinhos, Sofia se preparou para seu segundo dia de trabalho. As primeiras luzes da manhã tocavam gentilmente os poucos objetos pessoais que mantinha fotografias, amareladas de sua infância em Recife, um velho metrônomo de madeira e algumas partituras cuidadosamente preservadas em uma pasta desgastada. "Você está louca de voltar lá depois de ontem", disse Dona Jurema, sua vizinha e amiga, que tomava café na pequena mesa da cozinha. "Esse tal de Castelli tem fama de ser um demônio com os empregados." Sofia sorriu enquanto ajustava o colarinho do uniforme azul claro diante do espelho rachado. "Preciso desse emprego, Dona Jurema. As contas não se pagam sozinhas. E aquele piano, ainda não consigo acreditar que você não tocou uma nota sequer para ele." Sofia pausou, seus dedos pairando sobre o botão que estava prestes a fechar. Lembrou-se da sensação de estar diante do Steinway, do chamado quase magnético das teclas sob seus dedos. Algumas portas, uma vez fechadas, é melhor que permaneçam. "Assim", respondeu com uma suavidade que não combinava com a firmeza em seus olhos. Nordestina de Recife. Sofia havia sido pianista prodigiosa em sua juventude. Aos 8 anos, já encantava plateias com sua interpretação intuitiva de compositores, que crianças de sua idade mal conseguiam pronunciar. Aos 15, ganhara uma bolsa para estudar no Conservatório de Pernambuco, onde professores vaticinavam um futuro brilhante nos grandes palcos do mundo. No ônibus lotado que a levava ao alto da Boa Vista, Sofia observava a cidade despertar. O Rio de Janeiro exibia seu contraste cruel de beleza e caos de riqueza e pobreza, espelhando sua própria existência dividida entre quem fora e quem se tornara. Abandonara uma promissora carreira musical para cuidar da mãe adoecida quando se mudaram para o Rio de Janeiro. Seu conflito interno residia entre seu talento suprimido e sua realidade atual, onde a arte havia sido substituída pela necessidade de sobrevivência. Quando chegou à mansão Castelli, o portão de ferro forjado parecia ainda mais intimidador que no dia anterior. Respirou fundo e tocou a campainha, preparando-se para enfrentar não apenas Arthur, mas também os fantasmas de seu próprio passado.
Arthur Castelli contemplava a cidade do Rio de Janeiro do terraço de sua suíte master, o café da manhã intocado na mesa ao lado. A vista panorâmica da Baía de Guanabara, que muitos pagariam fortunas para admirar, há muito perdera seu poder de encantá-lo. Seus pensamentos vagavam para o incidente da manhã anterior, para a faxineira de olhos profundos, que parecera tão deslocada quanto familiar diante de seu piano. Seu filho já saiu para a escola, senhor, informou Margarete entrando no terraço, com a postura ereta que a caracterizava após 3 décadas servindo à família Castelli. E aquela moça, a nova faxineira, acabou de chegar. Arthur assentiu sem se virar. A governanta hesitou ajustando o broche que sempre usava na lapela do uniforme impecavelmente passado. Se me permite, senhor, não tenho certeza se ela é adequada para esta casa. Agora ele se virou uma sobrancelha levantada em questionamento. E por que não seria Margarete? Há algo nela. Não sei explicar. Ela olha para as coisas como se... A governanta fez uma pausa buscando as palavras certas. Como se já tivesse estado aqui antes. Como se estivesse avaliando, não limpando. Arthur soltou uma risada curta e amarga. E o que ela poderia querer avaliar o valor do mármore italiano? O preço das antiguidades. Balançou a cabeça. Você está ficando paranoica, Margarete. Ela é apenas uma faxineira. Mas enquanto descia as escadas em direção a seu escritório, Arthur não conseguia afastar a imagem daquelas mãos. Mãos que, mesmo desgastadas pelo trabalho doméstico, haviam pairado sobre as teclas de seu piano com uma familiaridade inegável. Arthur Castelli não era apenas um homem rico, era um homem atormentado. Após perder a esposa em um acidente há 5 anos, havia se tornado conhecido por sua amargura e arrogância. Os corredores da Castelli, produções antes vibrantes com novos talentos e criatividade, agora ecoavam com o silêncio tenso de funcionários temerosos e artistas rejeitados. Mas por trás dessa fachada hostil, escondia-se um ex-produtor musical, frustrado por nunca ter encontrado um talento verdadeiramente transcendente. Sua busca por perfeição artística havia se tornado obsessiva, afastando todos ao seu redor, incluindo seu filho adolescente Marco. Quando se sentou à escrivaninha de mogno que pertencera a seu pai, pegou o porta-retrato virado para baixo, o único objeto pessoal em meio à organização meticulosa. O rosto sorridente de Elisa, sua falecida esposa, olhava para ele através do vidro. Seus dedos longos e elegantes pousados sobre o mesmo piano que agora ocupava a sala de música como uma sentinela silenciosa de tempos mais felizes. "O que você acharia dela, Elisa?" murmurou para a fotografia. "Você sempre soube reconhecer o talento genuíno." Sofia esfregava o piso de mármore do hall de entrada, consciente do olhar vigilante de Margarete. A governanta não fazia questão de esconder sua desconfiança, supervisionando cada movimento com olhos de águia. O suor escorria pela testa de Sofia, enquanto ela aplicava força extra para remover uma mancha persistente. A senhora Castelli costumava dizer que o mármore de Carrara deve ser limpo com produtos especiais, comentou Margarete, cruzando os braços. "Não com esses produtos comuns que você está usando." Sofia ergueu o olhar, tentando não demonstrar irritação. "Posso usar o que a senhora indicar," respondeu com calma. "Só me diga onde estão guardados." Margarete estreitou os olhos, como se a resposta educada a tivesse desapontado. "No armário da área de serviço, prateleira superior. Mas duvido que você saiba identificá-los corretamente." Quando Sofia se levantou para buscar os produtos, ouviu um som que a fez parar, notas hesitantes de piano vindas da sala de música. Seu coração deu um salto. Contra seu melhor julgamento, seguiu o som parando discretamente junto à porta entreaberta. Um adolescente magro e pálido estava sentado ao piano, tentando sem sucesso tocar uma melodia simples. Suas sobrancelhas, franzidas em concentração, lembravam tanto as de Arthur que não havia dúvida de que este era seu filho. "Você está tocando a nota errada," Sofia disse antes que pudesse se conter e imediatamente se arrependeu. O garoto se virou bruscamente, seus olhos arregalados em surpresa e então estreitados em desconfiança. "E o que você sabe sobre isso?" perguntou com a arrogância defensiva típica da adolescência. Sofia hesitou.
Era uma pergunta que carregava mais peso do que o jovem poderia imaginar. Só achei que... Começou, mas foi interrompida. Marco, você não deveria estar na escola. A voz de Arthur soou atrás dela, fazendo-a sobressaltar-se. O empresário estava parado no corredor, observando a cena com uma expressão insondável. Se você tocar esse piano, eu me caso com você. As palavras saíram em tom de zombaria, enquanto ele observava a nova faxineira assustada com as mãos sobre o piano caríssimo. O que Alejandro Montero não sabia é que aquelas mãos escondiam um talento que mudaria sua vida para sempre. De qual cidade você está assistindo? Deixa aqui nos comentários, e se você quer descobrir como essa história de redenção e música termina, se inscreve no canal, ativa o sininho e deixa seu like. A paixão, às vezes, surge onde menos esperamos. O estrondo das teclas de marfim ecoou pelo salão quando Sofia bateu no piano em frustração, enquanto esfregava as manchas persistentes de suas bordas douradas. A escultura de cristal que quase derrubou oscilou perigosamente próxima ao instrumento de valor inestimável. Era seu primeiro dia como faxineira na mansão Castelli, no alto da Boa Vista, e já estava prestes a destruir uma relíquia familiar. O pânico a congelou no lugar. O sol da manhã infiltrava-se pelas janelas altas da sala de música, projetando sombras alongadas sobre o piso de madeira nobre. Partículas de poeira dançavam na luz dourada, como se a própria mansão respirasse memórias antigas. Sofia permaneceu imóvel, seus olhos castanhos fixos no piano Steinway, de cauda um colosso negro e reluzente, que parecia julgar sua presença intrusa naquele espaço que um dia fora seu santuário. Foi então que uma voz sarcástica cortou o silêncio. Se você tocar esse piano, eu me caso com você. Arthur Castelli, o notório empresário viúvo, zombou enquanto entrava na sala atraído pelo barulho. Seus olhos verdes escuros brilhavam com um divertimento cruel. Alto, com cabelos grisalhos nas têmporas, que lhe conferiam uma distinção severa, ele se movia como alguém acostumado a comandar cada ambiente que ocupava. Sofia, com suas mãos calejadas, que uniforme gasto, parecia tão distante do mundo dele quanto possível. Seu coração batia contra o peito como um pássaro assustado. Baixou o olhar para suas mãos, mãos que um dia haviam criado magia nas teclas de marfim, agora reduzidas a instrumentos de limpeza. O tempo, esse arquiteto implacável do destino, havia desenhado caminhos tão distintos para ambos que o universo parecia rir da ironia daquele encontro. O que Arthur não sabia era que naquela primavera úmida de setembro, sua vida estava prestes a mudar para sempre. Há certas coincidências que, quando vistas de longe, revelam-se como os fios invisíveis do destino, finalmente se entrelaçando após anos de espera paciente. Às vezes, os maiores encontros da vida se disfarçam de acidentes como notas musicais, que parecem desarmônicas, até que o próximo acorde revele sua verdadeira intenção. Sofia Mendes não havia nascido para passar despercebida, embora tentasse arduamente fazer exatamente isso. Aos 32 anos, carregava 3 características distintas que definiam sua personalidade, uma determinação ferrenha que a manteve firme, mesmo nos piores momentos, uma humildade genuína que escondia seus talentos extraordinários e uma lealdade inabalável a quem amava. No pequeno apartamento em Inhaúma, onde as paredes finas mal continham o barulho dos vizinhos, Sofia se preparou para seu segundo dia de trabalho. As primeiras luzes da manhã tocavam gentilmente os poucos objetos pessoais que mantinha fotografias, amareladas de sua infância em Recife, um velho metrônomo de madeira e algumas partituras cuidadosamente preservadas em uma pasta desgastada. Você está louca de voltar lá depois de ontem, disse Dona Jurema, sua vizinha e amiga, que tomava café na pequena mesa da cozinha. Esse tal de Castelli tem fama de ser um demônio com os empregados. Sofia sorriu enquanto ajustava o colarinho do uniforme azul claro diante do espelho rachado. Preciso desse emprego, Dona Jurema. As contas não se pagam sozinhas. E aquele piano, ainda não consigo acreditar que você não tocou uma nota sequer para ele. Sofia pausou, seus dedos pairando sobre o botão que estava prestes a fechar. Lembrou-se da sensação de estar diante do Steinway, do chamado quase magnético das teclas sob seus dedos. Algumas portas, uma vez fechadas, é melhor que permaneçam. Assim,
respondeu com uma suavidade que não combinava com a firmeza em seus olhos. Nordestina de Recife. Sofia havia sido pianista prodigiosa em sua juventude. Aos 8 anos, já encantava plateias com sua interpretação intuitiva de compositores, que crianças de sua idade mal conseguiam pronunciar. Aos 15 ganhara uma bolsa para estudar no Conservatório de Pernambuco, onde professores vaticinavam um futuro brilhante nos grandes palcos do mundo. No ônibus lotado que a levava ao alto da Boa Vista, Sofia observava a cidade despertar. O Rio de Janeiro exibia seu contraste cruel de beleza e caos de riqueza e pobreza, espelhando sua própria existência dividida entre quem fora e quem se tornara. Abandonara uma promissora carreira musical para cuidar da mãe adoecida quando se mudaram para o Rio de Janeiro. Seu conflito interno residia entre seu talento suprimido e sua realidade atual, onde a arte havia sido substituída pela necessidade de sobrevivência. Quando chegou à mansão Castelli, o portão de ferro forjado parecia ainda mais intimidador que no dia anterior. Respirou fundo e tocou a campainha, preparando-se para enfrentar não apenas Arthur, mas também os fantasmas de seu próprio passado. Arthur Castelli contemplava a cidade do Rio de Janeiro do terraço de sua suíte master, o café da manhã intocado na mesa ao lado. A vista panorâmica da Baía de Guanabara, que muitos pagariam fortunas para admirar, há muito perdera seu poder de encantá-lo. Seus pensamentos vagavam para o incidente da manhã anterior, para a faxineira de olhos profundos, que parecera tão deslocada quanto familiar diante de seu piano. Seu filho já saiu para a escola, senhor, informou Margarete entrando no terraço, com a postura ereta que a caracterizava após 3 décadas servindo à família Castelli. E aquela moça, a nova faxineira, acabou de chegar. Arthur assentiu sem se virar. A governanta hesitou, ajustando o broche que sempre usava na lapela do uniforme impecavelmente passado. Se me permite, senhor, não tenho certeza se ela é adequada para esta casa. Agora ele se virou, uma sobrancelha levantada em questionamento. E por que não seria Margarete? Há algo nela. Não sei explicar. Ela olha para as coisas como se... A governanta fez uma pausa, buscando as palavras certas. Como se já tivesse estado aqui antes. Como se estivesse avaliando, não limpando. Arthur soltou uma risada curta e amarga. E que ela poderia querer avaliar o valor do mármore italiano? O preço das antiguidades. Balançou a cabeça. Você está ficando paranoica, Margarete. Ela é apenas uma faxineira. Mas enquanto descia as escadas em direção a seu escritório, Arthur não conseguia afastar a imagem daquelas mãos. Mãos que, mesmo desgastadas pelo trabalho doméstico, haviam pairado sobre as teclas de seu piano com uma familiaridade inegável. Arthur Castelli não era apenas um homem rico, era um homem atormentado. Após perder a esposa em um acidente há 5 anos, havia se tornado conhecido por sua amargura e arrogância. Os corredores da Castelli, produções antes vibrantes com novos talentos e criatividade, agora ecoavam com o silêncio tenso de funcionários temerosos e artistas rejeitados. Mas por trás dessa fachada hostil, escondia-se um ex-produtor musical, frustrado por nunca ter encontrado um talento verdadeiramente transcendente. Sua busca por perfeição artística havia se tornado obsessiva, afastando todos ao seu redor, incluindo seu filho adolescente Marco. Quando se sentou à escrivaninha de mogno que pertencera a seu pai, pegou o porta-retrato virado para baixo, o único objeto pessoal em meio à organização meticulosa. O rosto sorridente de Elisa, sua falecida esposa, olhava para ele através do vidro. Seus dedos longos e elegantes pousados sobre o mesmo piano que agora ocupava a sala de música como uma sentinela silenciosa de tempos mais felizes. "O que você acharia dela, Elisa?", murmurou para a fotografia. "Você sempre soube reconhecer o talento genuíno." Sofia esfregava o piso de mármore do hall de entrada, consciente do olhar vigilante de Margarete. A governanta não fazia questão de esconder sua desconfiança, supervisionando cada movimento com olhos de águia. O suor escorria pela testa de Sofia, enquanto ela aplicava força extra para remover uma mancha persistente. A senhora Castelli costumava dizer que o mármore de Carrara deve ser limpo com produtos especiais, comentou Margarete, cruzando os braços.
Não com esses produtos comuns que você está usando. Sofia ergueu o olhar tentando não demonstrar irritação. Posso usar o que a senhora indicar, respondeu com calma. Só me diga onde estão guardados. Margarete estreitou os olhos, como se a resposta educada a tivesse desapontado. No armário da área de serviço, prateleira superior. Mas duvido que você saiba identificá-los corretamente. Quando Sofia se levantou para buscar os produtos, ouviu um som que a fez parar, notas hesitantes de piano vindas da sala de música. Seu coração deu um salto. Contra seu melhor julgamento, seguiu o som parando discretamente junto à porta entreaberta. Um adolescente magro e pálido estava sentado ao piano, tentando sem sucesso tocar uma melodia simples. Suas sobrancelhas, franzidas em concentração, lembravam tanto as de Arthur que não havia dúvida de que este era seu filho. Você está tocando a nota errada, Sofia disse antes que pudesse se conter e imediatamente se arrependeu. O garoto se virou bruscamente, seus olhos arregalados em surpresa e então estreitados em desconfiança. E o que você sabe sobre isso? Perguntou com a arrogância defensiva típica da adolescência. Sofia hesitou. Era uma pergunta que carregava mais peso do que o jovem poderia imaginar. Só achei que... Começou, mas foi interrompida. Marco, você não deveria estar na escola. A voz de Arthur soou atrás dela, fazendo-a sobressaltar-se. O empresário estava parado no corredor, observando a cena com uma expressão insondável. Se você tocar esse piano, eu me caso com você. As palavras saíram em tom de zombaria, enquanto ele observava a nova faxineira assustada com as mãos sobre o piano caríssimo. O que Alejandro Montero não sabia é que aquelas mãos escondiam um talento que mudaria sua vida para sempre. De qual cidade você está assistindo? Deixa aqui nos comentários, e se você quer descobrir como essa história de redenção e música termina, se inscreve no canal, ativa o sininho e deixa seu like. A paixão, às vezes, surge onde menos esperamos. O estrondo das teclas de marfim ecoou pelo salão quando Sofia bateu no piano em frustração, enquanto esfregava as manchas persistentes de suas bordas douradas. A escultura de cristal que quase derrubou oscilou perigosamente próxima ao instrumento de valor inestimável. Era seu primeiro dia como faxineira na mansão Castelli, no alto da Boa Vista, e já estava prestes a destruir uma relíquia familiar. O pânico a congelou no lugar. O sol da manhã infiltrava-se pelas janelas altas da sala de música, projetando sombras alongadas sobre o piso de madeira nobre. Partículas de poeira dançavam na luz dourada, como se a própria mansão respirasse memórias antigas. Sofia permaneceu imóvel, seus olhos castanhos fixos no piano Steinway, de cauda um colosso negro e reluzente, que parecia julgar sua presença intrusa naquele espaço que um dia fora seu santuário. Foi então que uma voz sarcástica cortou o silêncio. Se você tocar esse piano, eu me caso com você. Arthur Castelli, o notório empresário viúvo, zombou enquanto entrava na sala, atraído pelo barulho. Seus olhos verdes escuros brilhavam com um divertimento cruel. Alto, com cabelos grisalhos nas têmporas, que lhe conferiam uma distinção severa, ele se movia como alguém acostumado a comandar cada ambiente que ocupava. Sofia, com suas mãos calejadas, que uniforme gasto, parecia tão distante do mundo dele quanto possível. Seu coração batia contra o peito como um pássaro assustado. Baixou o olhar para suas mãos. Mãos que um dia haviam criado magia nas teclas de marfim, agora reduzidas a instrumentos de limpeza. O tempo, esse arquiteto implacável do destino, havia desenhado caminhos tão distintos para ambos que o universo parecia rir da ironia daquele encontro. O que Arthur não sabia era que naquela primavera úmida de setembro, sua vida estava prestes a mudar para sempre. Há certas coincidências que, quando vistas de longe, revelam-se como os fios invisíveis do destino, finalmente se entrelaçando após anos de espera paciente. Às vezes, os maiores encontros da vida se disfarçam de acidentes como notas musicais, que parecem desarmônicas, até que o próximo acorde revele sua verdadeira intenção. Sofia Mendes não havia nascido para passar despercebida, embora tentasse arduamente fazer exatamente isso. Aos 32 anos, carregava 3 características distintas que definiam sua personalidade, uma determinação ferrenha que a manteve firme,
mesmo nos piores momentos, uma humildade genuína que escondia seus talentos extraordinários e uma lealdade inabalável a quem amava. No pequeno apartamento em Inhaúma, onde as paredes finas mal continham o barulho dos vizinhos, Sofia se preparou para seu segundo dia de trabalho. As primeiras luzes da manhã tocavam gentilmente os poucos objetos pessoais que mantinha fotografias, amareladas de sua infância em Recife, um velho metrônomo de madeira e algumas partituras cuidadosamente preservadas em uma pasta desgastada. "Você está louca de voltar lá depois de ontem", disse Dona Jurema, sua vizinha e amiga, que tomava café na pequena mesa da cozinha. "Esse tal de Castelli tem fama de ser um demônio com os empregados." Sofia sorriu enquanto ajustava o colarinho do uniforme azul claro diante do espelho rachado. "Preciso desse emprego, Dona Jurema. As contas não se pagam sozinhas. E aquele piano, ainda não consigo acreditar que você não tocou uma nota sequer para ele." Sofia pausou seus dedos pairando sobre o botão que estava prestes a fechar. Lembrou-se da sensação de estar diante do Steinway, do chamado quase magnético das teclas sob seus dedos. Algumas portas, uma vez fechadas, é melhor que permaneçam. "Assim", respondeu com uma suavidade que não combinava com a firmeza em seus olhos. Nordestina de Recife. Sofia havia sido pianista prodigiosa em sua juventude. Aos 8 anos, já encantava plateias com sua interpretação intuitiva de compositores, que crianças de sua idade mal conseguiam pronunciar. Aos 15 ganhara uma bolsa para estudar no Conservatório de Pernambuco, onde professores vaticinavam um futuro brilhante nos grandes palcos do mundo. No ônibus lotado que a levava ao alto da Boa Vista, Sofia observava a cidade despertar. O Rio de Janeiro exibia seu contraste cruel de beleza e caos de riqueza e pobreza, espelhando sua própria existência dividida entre quem fora e quem se tornara. Abandonara uma promissora carreira musical para cuidar da mãe adoecida quando se mudaram para o Rio de Janeiro. Seu conflito interno residia entre seu talento suprimido e sua realidade atual, onde a arte havia sido substituída pela necessidade de sobrevivência. Quando chegou à mansão Castelli, o portão de ferro forjado parecia ainda mais intimidador que no dia anterior. Respirou fundo e tocou a campainha, preparando-se para enfrentar não apenas Arthur, mas também os fantasmas de seu próprio passado. Arthur Castelli contemplava a cidade do Rio de Janeiro do terraço de sua suíte master, o café da manhã intocado na mesa ao lado. A vista panorâmica da Baía de Guanabara, que muitos pagariam fortunas para admirar, há muito perdera seu poder de encantá-lo. Seus pensamentos vagavam para o incidente da manhã anterior, para a faxineira de olhos profundos, que parecera tão deslocada quanto familiar diante de seu piano. "Seu filho já saiu para a escola, senhor", informou Margareth entrando no terraço, com a postura ereta que a caracterizava após 3 décadas servindo à família Castelli. "E aquela moça, a nova faxineira, acabou de chegar." Arthur assentiu sem se virar. A governanta hesitou, ajustando o broche que sempre usava na lapela do uniforme impecavelmente passado. "Se me permite, senhor, não tenho certeza se ela é adequada para esta casa." Agora ele se virou, uma sobrancelha levantada em questionamento. "E por que não seria Margareth? Há algo nela. Não sei explicar. Ela olha para as coisas como se..." A governanta fez uma pausa, buscando as palavras certas. "Como se já tivesse estado aqui antes. Como se estivesse avaliando, não limpando." Arthur soltou uma risada curta e amarga. "E o que ela poderia querer avaliar o valor do mármore italiano? O preço das antiguidades." Balançou a cabeça. "Você está ficando paranoica, Margareth. Ela é apenas uma faxineira." Mas enquanto descia as escadas em direção a seu escritório, Arthur não conseguia afastar a imagem daquelas mãos. Mãos que, mesmo desgastadas pelo trabalho doméstico, haviam pairado sobre as teclas de seu piano com uma familiaridade inegável. Arthur Castelli não era apenas um homem rico, era um homem atormentado. Após perder a esposa em um acidente há 5 anos, havia se tornado conhecido por sua amargura e arrogância. Os corredores da Castelli, produções antes vibrantes com novos talentos e criatividade, agora ecoavam com o silêncio tenso de funcionários temerosos e artistas rejeitados. Mas por trás dessa fachada hostil
escondia-se um ex-produtor musical, frustrado por nunca ter encontrado um talento verdadeiramente transcendente. Sua busca por perfeição artística havia se tornado obsessiva, afastando todos ao seu redor, incluindo seu filho adolescente Marco. Quando se sentou à escrivaninha de mogno que pertencera a seu pai, pegou o porta-retrato virado para baixo, o único objeto pessoal em meio à organização meticulosa. O rosto sorridente de Elisa, sua falecida esposa, olhava para ele através do vidro. Seus dedos longos e elegantes pousados sobre o mesmo piano que agora ocupava a sala de música como uma sentinela silenciosa de tempos mais felizes. "O que você acharia dela, Elisa?" murmurou para a fotografia. "Você sempre soube reconhecer o talento genuíno." Sofia esfregava o piso de mármore do hall de entrada, consciente do olhar vigilante de Margarete. A governanta não fazia questão de esconder sua desconfiança, supervisionando cada movimento com olhos de águia. O suor escorria pela testa de Sofia, enquanto ela aplicava força extra para remover uma mancha persistente. A senhora Castelli costumava dizer que o mármore de Carrara deve ser limpo com produtos especiais, comentou Margarete, cruzando os braços. "Não com esses produtos comuns que você está usando." Sofia ergueu o olhar, tentando não demonstrar irritação. "Posso usar o que a senhora indicar", respondeu com calma. "Só me diga onde estão guardados." Margarete estreitou os olhos, como se a resposta educada a tivesse desapontado. "No armário da área de serviço, prateleira superior. Mas duvido que você saiba identificá-los corretamente." Quando Sofia se levantou para buscar os produtos, ouviu um som que a fez parar, notas hesitantes de piano vindas da sala de música. Seu coração deu um salto. Contra seu melhor julgamento, seguiu o som, parando discretamente junto à porta entreaberta. Um adolescente magro e pálido estava sentado ao piano, tentando sem sucesso tocar uma melodia simples. Suas sobrancelhas, franzidas em concentração, lembravam tanto as de Arthur que não havia dúvida de que este era seu filho. "Você está tocando a nota errada", Sofia disse antes que pudesse se conter, e imediatamente se arrependeu. O garoto se virou bruscamente, seus olhos arregalados em surpresa e então estreitados em desconfiança. "E o que você sabe sobre isso?" perguntou com a arrogância defensiva típica da adolescência. Sofia hesitou. Era uma pergunta que carregava mais peso do que o jovem poderia imaginar. "Só achei que..." começou, mas foi interrompida. "Marco, você não deveria estar na escola." A voz de Arthur soou atrás dela, fazendo-a sobressaltar-se. O empresário estava parado no corredor, observando a cena com uma expressão insondável.